Hoje vamos falar de consagração a Deus. E o que é esta consagração? O que é que isto significa? É um chamado de Deus à santidade. Portanto, quando nós falamos em consagrar-nos ao Senhor, significa que nos estamos a preparar, que vamos fazer uma série de coisas e deixar de fazer uma série de outras para nos prepararmos para ser santos do Senhor, portanto, para seguirmos, para ser realmente cristãos, para seguirmos a Cristo. E eu vou-te dar aqui uma série de leituras e de passinhos que tens que fazer para que isso aconteça, está bem? Então a primeira leitura é Levítico 11:44 e diz assim: consagrai-vos, portanto, e sede santos, porque eu sou santo. Também tens em Levítico 20, de 7 a 8. Consagrai-vos, pois, e sede santos. Guardareis os meus estatutos e os cumprireis. Portanto, o que é que o Senhor está a dizer? Está a dizer que a primeira coisa que nós temos que fazer é ter esta vontade de nos consagrarmos. Portanto, é olharmos para os mandamentos dele e percebermos o que é que temos que fazer e o que não podemos fazer para nos consagrarmos à vontade dele. Depois, o segundo passo tens em Jeremias 4:4: circuncidai-vos para o Senhor e tirai os prepúcios do vosso coração. Portanto, aquilo que o Senhor está a pedir é para nós retirarmos do nosso coração a dureza e a rebeldia. Portanto, tudo o que nos impede de ouvir o Senhor, de acreditar na palavra dele, não é? De perceber que Deus não fala sempre através de milagres, ele não precisa disso. Se tu estás aqui a ouvir esta palavra, Deus está-te a chamar a consagrar-te e, portanto, é importante que tu acredites. No Salmo 51, 10, 12 diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Portanto, aqui o salmista está a orar a Deus para ele o ajudar a fazer este trabalho, para ele o ajudar a compreender, não é? Portanto, esta primeira fase é super importante porque nós precisamos nos arrepender. Portanto, nós precisamos de confessar o pecado, seria a forma como nós despimos esta roupa velha, não é? Antes de nos consagrarmos ao Senhor, nós temos que confessar os pecados que nós temos feito, portanto, ler a palavra, perceber o que é que Ele quer de nós e depois confessar aquilo que não temos feito e que temos feito que não o agrada, não é? Portanto, arrependemos-nos sinceramente para que Ele nos possa renovar o coração e renovar a nossa vida. Portanto, a primeira coisa que deves fazer é acreditar. A segunda, eu diria que é passares pelo processo de arrependimento sincero, olhares a tua vida e arrependeste e pedires perdão pelas coisas que fizeste que não estão de acordo, alinhadas com o Senhor. Depois o próximo passo é a separação do pecado e das influências do mundo. É? Basicamente é abandonar a velha vida para nos revestirmos de uma nova. Tens em 2 Coríntios 6, 14 e 18: sai do meio deles e separai-vos. E depois tens em 1 João 2, 15 a 17: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Portanto, o que o Senhor está a dizer aqui nestas leituras é que nós temos que, para continuarmos a nossa caminhada, para evoluirmos na caminhada com Deus, para realmente integrarmos o que Ele quer que nós integremos, temos que nos afastar do mundo, de todas as pessoas, ambientes, hábitos, vícios, tudo aquilo que te afasta de Deus. Ok? Portanto, esse também é um passo muito importante, é observares a tua vida e perceberes o que é que tu estás a fazer para te afastares de Deus, o que é que estás a fazer para aquilo que não lhe agrada. Portanto, nós temos que nos entregar ao Senhor. Em Mateus 16, 24 e em Lucas 9, 23, depois diz assim: negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Não é? Portanto, nós temos que renunciar às nossas vontades egoístas. Temos que renunciar à carne, aos desejos da carne, de comer, de beber, de fazer, de conhecer não sei quantas pessoas. Portanto, estes desejos todos que nós temos não são de Cristo. E nós temos que circuncidar estes desejos, não é?
Em Gálatas 2:20, Paulo disse: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Porque ele precisamente conseguiu deixar todas estas coisas que o puxavam, que não seriam estas, seriam outras, ou algumas destas, que o puxavam para longe de Deus, não é? E depois o último passo será permanecer nesta comunhão com Cristo, não é? Manter o nosso altar aceso. E como é que tu mantens uma fogueira? Tu tens que pôr constantemente lenha, porque senão ela vai se apagar eventualmente, não é? Portanto, nós temos esta comunhão com Cristo. Para nós sermos cristãos, nós temos que, não pode ser ir só ao domingo à missa, como algumas pessoas vão, não é? Dependendo daqui da vertente do cristianismo que tem, mas tem que se fazer, portanto, continuar com esta fórmula que Deus nos dá, que são orações, jejuns, ler a Bíblia, ler a palavra, constantemente fazer estas 3 coisas para nos irmos transformando, porque isto não é um processo que nós consigamos fazer num ano, não é? Isto leva uma vida inteira, há muitas camadas que nós temos que despir para vestir as roupas brancas que Deus tem para nós. Não é? Tens em João 15, 4, 8, diz assim: permanecei em mim, eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Portanto, isto é uma decisão de permanência, é um esforço contínuo que nós temos que fazer. Não é fácil, mas é possível e muito recompensador. Ok? Portanto, de uma forma resumida, a primeira coisa que tens que fazer é reconhecer que isto é um chamado sério, ok? E que está a acontecer na tua vida. Provavelmente eu não vou ser a única pessoa a falar disto. E lembra-te, Deus não usa milagres espetaculares para nos chamar para Ele. Ele não precisa disso. Nós, se quisermos acreditar, se fizer sentido esta palavra, nós vamos, não é? Porque as ovelhinhas ouvem-no, ouvem o pastor e compreendem-no, as ovelhinhas dele, não é? Portanto, aceita, se tu estás a ter este chamado, aceita. Depois temos que nos arrepender, não é? E pedir-lhe em oração para Ele nos limpar o coração, para Ele nos purificar. Arrependermos é uma fase muito importante. Passares tempo com o Senhor a lembrar das coisas que tu fizeste, tu, a tua família, e pedires perdão por elas é um passo muito importante, que é para o Senhor te purificar e para tu conseguires aceitar o que vem a seguir. Okay? Que são as bênçãos de Deus, que Ele te vai dando, os entendimentos, a sabedoria e tudo o resto. Portanto, o terceiro passo será esta entrega voluntária e completa. Portanto, tanto o teu corpo, a tua mente, as tuas ações, que te vão permitir esta caminhada de crescente afastamento do pecado e das influências do mundo para a aproximação a Ele, não é? E depois é esta comunhão com o Senhor constante. Estimados irmãos e irmãs, espero que a luz do Senhor hoje esteja connosco para nos dizer qual é o próximo passo para cada um de nós.